saiba que nada passa desapercebido da visão de Deus, certo? Saiba que quando estamos na condição de menina dos olhos de Deus, certo? Às vezes tem pessoas que nos afligem, que nos ferem, que nos machucam, né? Que nos colocam em maus lençóis, como se diz, achando que Deus não vai fazer nada, achando que Deus está a se agradar. E às vezes nós nos entristecemos porque passamos por esse tipo de situação. E às vezes a seta inflamada do maligno chega a tentar a nos fazer-nos pensar, dizer assim, o senhor não está vendo, como às vezes tem aqui dizendo no Salmo, o salmista fala acerca disso, há um salmo que menciona isso, que ele diz assim, o senhor não está vendo que o meu adversário está atentando contra a minha pessoa, certo? E às vezes nós temos esse pensamento, mas aí Deus brada e diz assim, olha, eu tenho visto tudo. O meu tempo não é o tempo destas pessoas. Eu não ajo da forma como estas pessoas pensam que eu vou agir, ou no tempo que acham que é, certo? O tempo é de Deus, ela é dono do tempo, certo? Dono do ouro e da prata. Para hoje, o livro de Joel é um profeta, certo? Que retrata acerca do que ocorrera entre Judá e Jerusalém, que estava acontecendo ali com aquele povo, certo? Capítulo 2, os versículos 19, o 23, o 25 e o 26, certo? E o 27, que vai dizer assim. Nesses versículos, ele retrata acerca da misericórdia do Senhor diante da devastação que aconteceu em Judá, diante da situação que Judá, o comportamento que aquele povo estava tendo. Então, ele diz assim, e respondendo-lhes disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao pobre entre as nações. Aqui é Deus que mostrou zeloso pela terra, por aquele povo ali, certo? No 23 ele diz assim, alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque ele vos dará uma justa medida a chuva, fará descer como outrora, a chuva têmpora e servidora. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e do óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouvem maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabeis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Quando Deus me permite proferir essas palavras que o Joel mencionou acerca do Deus, do zelo de Deus diante daquele povo, ora, eles estavam passando por uma devastação. Eu não sei o que cada um está enfrentando nesse momento, a angústia, a aflição, ou tipo, parece-me que está faltando algo, que vai faltar algo, não vai dar para chegar até, vamos dizer assim, até o dia 31, certo? Eu queria estar dessa forma e tal. Não vos afligis, certo? Não vos ficais preocupados, porque se você confia em Deus, se você tem Deus como teu orientador, como teu direcionador, não tem por que você estar angustiado. Outra hora nós até ficamos ali, meu Deus, como que a gente vai fazer? A partir do momento que você diz assim, Deus, como que eu posso fazer isso aqui? Ele te dá exatamente o direcionamento de como você vai fazer, certo? Alinhe verdadeiramente diante desse tipo de situação, você diz verdadeiramente, só Deus mesmo, para me dar uma orientação dessa e ser, como se diz, batata, certo? Veja, diante das adversidades ou que esteja a enfrentar, Deus dá uma garantia de que Ele vai o quê?
ser mais entregue ao pobre, certo? Deus vai te dar condições para você ter fartura, para você, certo? Se deleitar, como se diz, certo? Isso é muito agradável aos nossos ouvidos, para a nossa vida, diante das nuances que enfrentamos. E no 25 diz assim, restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, e o meu grande exército que enviei contra vós outros. Aqui Deus nos dá uma afirmação acerca de assim, diante das nuances que enfrentou, diante dos desertos, das dificuldades, dos maus lençóis que foram colocados, Deus diz assim, eu vou te restituir, certo? Eu vou mudar a tua sorte, eu vou te dar uma vida nova. É claro que nós não podemos esquecer da nossa história, porque há um contexto histórico de vida, certo? De vivências, enfim, de várias situações. Mas Deus dá a garantia de restituição. Outrora nossos adversários até não querem, mas eles não têm autoridade diante de Deus. Pode se retroceder, pode parar até numa UTI ou num centro de tratamento intensivo, certo? Mas Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelo migrador, pelo gafanhoto, os anos que foram de tormenta que você passou por causa de adversários, por causa de inimigos, por causa de pessoas que se permitiram ser uma pedra de fato no seu caminho, de fato uma pedra no seu sapato, como se diz, certo? De fato se permitiram ser isso. Não enxergaram sequer o próprio valor e preferiram ficar na condição de inimigos declarados ou não contra você. E Deus dá essa certeza acerca disso. No 26 ele vai dizer assim, comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco e o meu povo jamais será envergonhado. É muito bom quando nós saciamos a nossa fome. É muito bom quando nós bater aquela fominha e de repente a gente tem como nos alimentar, saciar aquela fome. Ruim é quando bate a fome e nós procuramos os 4 cantos, vamos dizer assim, e não temos o que saciar. E quando tem uma criança também que precisa alimentar e aí você fica como, certo? E feliz é quando nós pedimos o direcionamento, o discernimento a Deus, certo? Existem vendavais que são para nos ensinar. Todo ele é para nos ensinar. Alguns são como dificuldades ou porque merecíamos passar por aquilo dali, certo? É uma disciplina. Mas de todo modo, se você usar da inteligência, da sabedoria que Deus te permitiu ter, se você quiser também, certo? Ensinamento, certo? Tudo são ensinamentos. Há um livro que eu tenho que diz assim, a criança aprende com o que vivencia. Nós adultos, ou jovens, nós aprendemos, certo? Estamos em constante aprendizagem. Se nós temos isso como aprendizagem, ou como um obstáculo simplesmente, ou como uma guerra, vai depender do ponto de vista e de filosofia de vida que cada um tenha. O mais é que diante da nuance que esteja enfrentando, Deus age de zelo, certo? Não é nem de misericórdia. Para alguns pode ser até de misericórdia, mas para este aí, Deus sabe exatamente que é um zelo. Veja, é muito importante quando nós temos o zelo de Deus, certo? Quando nós temos o apreço de Deus, quando nós estamos na condição de filhos de Deus, de menina dos olhos de Deus, é muito importante quando nós estamos nessa condição, certo? E não porque Deus disse, eu vou agir de misericórdia, certo? Porque de fato está merecendo o castigo, de fato está merecendo, de fato, passar por ausência de determinadas situações, certo? E eu vou agir de misericórdia. Mas quando ele age de zelo, de apreço, de cuidado, isso não tem preço, vamos e convenhamos, certo? É de um amor muito grande para conosco, não é mesmo?
E a palavra de hoje é para confortar, é para dar a certeza que vai dar certo até o final. Como diz aquela música, vai dar tempo, vai dar certo e vai ter festa. O inimigo já perdeu, ele não presta. Porque às vezes você programou, como estamos diante de um festejo natalino, né? Talvez você queria a mesa de tal forma, os seus celeiros de tal forma. Mas aí, entenda como Deus está te ensinando acerca de algo. Deus está querendo te mostrar acerca de algo. E Deus, quando me permite mencionar essa passagem de Joel, ele diz, olha, calma, eu restituirei os anos que foram consumidos, certo? Você está crendo em um Deus vivo, justo e poderoso, certo? Você está crendo no arquiteto do universo, como diz alguns, certo? No responsável, no dono, no proprietário de fato do ouro e da prata, certo? Então ele diz isso aqui: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e pelo destruidor e pelo cortador e pelo migrador, certo? E ele envia uma defesa, uma proteção para conosco, certo? E comereis abundantemente. É muito bom quando nós estamos com fome e nós podemos saciar nossa fome. Nós podemos comer que chega, ficamos assim, menino do céu, comi foi muito, graças a Deus. Eu digo graças a Deus. Existe uma frase que diz assim, come mesmo que é para não sair falando, né? Mas é só para dizer isso, só para dar uma quebra na situação. Mas é a confirmação diante de alguma angústia que possa ter, está sentindo ou dizer assim, eu acho que não vai dar, certo? Troca esse eu acho para dizer assim, eu tenho crido em quem? Eu pedi discernimento para chegar até tal data a quem? Foi ao homem? Foi uma mulher? Não, foi a Deus. Se você pediu esse direcionamento a Deus ou ele encaminhou alguém usado por ele, sendo instrumento dele, pode ter certeza que é aquela frase, é batata, menino, não tem como dar errado, certo? Quando nós depositamos a nossa fé no Deus que tudo pode, no Deus que é dono, que criou o céu e a terra, não tem como, certo? É diferente quando nós confiamos em pessoas que não são tementes a Deus. É diferente quando nós confiamos em pessoas que às vezes parecem ser tementes a Deus, mas não são ainda. Parecem ser convertidas a Deus, mas ainda não são, certo? É só uma vestimenta ali que se está tendo. É só uns hábitos que foram aprendidos, certo? Mas ainda o coração ainda precisa ser quebrantado, precisa ser convertido, precisa de fato ter o arrependimento, para que Deus faça ali um trabalhar e de fato tenha uma nova vida. E de fato possa vestir uma vestimenta condizente com o tipo de relacionamento que tem para com Deus, certo? O nível de intimidade que tem para com Deus, certo? Para que de fato, quando falar, quando abrir a boca e dizer assim, eu falo em nome de Deus, você tem que ter cuidado, certo? Então aqui Deus dá um conforto para caso alguém que esteja a visualizar esse vídeo possa estar angustiado, certo? Saiba que tem um propósito, certo? Tem um motivo, tem um quê de aprendizagem para te dar. Basta tão somente você observar, parar e refletir a respeito disso. E tenha consciência de que vai dar certo, certo? Vai dar tempo e vai ter festa. Talvez não seja da forma como você queria, mas existe um motivo de aprendizagem, existe um porquê não estar naquela nuance toda. Ou houve um descuido, uma brecha que você deu e alguém agiu ali, tá certo? Ou serve para aprendizagem, tá bom? Então, a certeza que diante de alguns maus lençóis que possam ter colocado você, saiba que Deus vai restituir os anos. Muitas das vezes quando nós somos frutos de acusações, seja alguém que você conviveu ou você, que foi colocado em maus lençóis e você tem certeza que você não fez aquilo, saiba
que Deus não tem culpado por inocente, certo? A justiça da terra, ela tem suas nuances, ela tem suas falhas, elas têm suas dificuldades, abre aspas, fecha aspas, mas a de Deus não. A justiça de Deus, ela não é falha, ela é reta, certo? Ela sabe exatamente quem é culpado e quem é inocente, por mais que vista uma carcaça de inocente, mas por dentro ele sabe quem é o réu e quem é a vítima de verdade. Mas que Deus abençoe e forte abraço, e saibam que Deus vai restituir os anos que foram consumidos pelos seus adversários. As nuances que foram colocadas, Deus vai te dar permissão para ter uma nova vida e não vos esqueceis do passado. Mas não é para você viver lá no passado, certo? É para servir como parte da sua história, de um momento vivenciado, de uma nuance que enfrentou. E depois Deus vai permitir que você reflita e diga assim, por que eu passei por isso? E não se entristeça se você dizer assim, foi porque eu confiei demais, onde não era para ter confiado. Eu tive amizades com quem não era para ter tido. Eu não soube selecionar as amizades. É como, por exemplo, nós precisamos tomar água filtrada, potável, certo? Aí nós compramos um filtro ou aquele, né? E aí ele faz a filtragem correta da água. Às vezes nós precisamos filtrar quem adentra para o nosso meio, certo? Ou balançar a árvore das amizades para saber de fato quem são amigos, quem é família e quem não é. Porque às vezes pode parecer ser família, sangue do mesmo sangue, como se diz, mas num ventinho que der na árvore genealógica já nega você, certo? Num ventinho que der já está negando você, tá certo? Mas saiba que Deus dá essa certeza que Ele vai restituir e Ele envia o cereal, a condição, o suprimento para que você tenha e não seja envergonhado, porque Deus é grandioso, porque talvez eu tenho certeza que você tenha pedido direcionamento a Deus. Você bateu na porta certa para pedir orientação, certo? Você não pediu orientação a uma pessoa, a homens, carros ou cavalos. Você pediu diretamente a Deus. E parabéns por já ter escolhido corretamente, certo? Deus só está dando a confirmação. Mas Deus abençoe. Forte abraço. Cheiro no coração. Sintam-se abençoados por Deus. Quando nós sentimos abençoados por Deus, providências são tomadas e o agir deles é muito mais forte, certo? Sintam-se abençoados por Deus, bonitos por natureza, destacados, iluminados, maravilhados, lindos, gostosos com todo respeito, porque eu não estou matando cachorro a grito, nem tampouco subindo pelas paredes, certo? Isso é uma forma de que a motivação e ter também um autocuidado, se valorizar, se amar, se respeitar também, tá certo? Porque às vezes nós olhamos para as nossas marcas da vida, né, no nosso corpo, ou a idade, ou a nuance que estejamos passando, e há uma desmotivação, certo? Estamos vulneráveis, mas não podemos alimentá-la por muito tempo, tá bom? Deus abençoe, forte abraço, e a grandiosidade de Deus perpassa a de qualquer ser. Parabéns por já ter começado a pedir direcionamento a Deus. E tá vendo como dá certo? Como se diz, é batata, menino. Cheiro no coração. Deus abençoe.